Porão dos Brinquedos, o primeiro a entrar, seja bem-vindo. Ronald, meu colega, que bacana você por aí, acompanha mesmo. Ó, Débora, minha cunhada. Vai entrando aí, pessoal, vai entrando aí. Ô, Caio, como é que tá em Bom Despacho? Tá frio? Aqui o Naí deu uma esfriada, cara. 18 graus, 19. Ah, não, deu 13 essa madrugada. E o povo vestindo casaco, você acredita? Ô, Viniardo, meu convidado, cadê você? Acessa aí. Pedro Messias, meu primo, ô, nós estamos precisando fazer aquela pedalada, hein? Como é que te chama aí? Viniarlen. Viniarlen, Viniarlen, Viniarlen. Ah, aqui, ó. Acessa aí. Ô Ed, meu amigo, meu brother, meu companheiro de pescada. Viniarlen. Boa noite, Rafael. Tudo bom? Boa noite. Tô bem, e você? Então, bacana, hein? Já Ô abriu uma live Elias. com um monte de gente boa, hein? Ó, ó o nosso futuro prefeito aí, ó. Ó, Vamos falar no seu nome aqui hoje, hein? Nosso mas pré-candidato Major Elias. será que nós tem coisa boa ou ruim para falar dele, hein? Ah, ele vai ter que aguardar aí se ele quiser ouvir. Ó, minha Legal. sogra me prestigiando. Ó, se a sogra ajudar, já é mais do que meio jogo ganhado. É verdade. Se não tiver bem em casa, fica complicado, né? Fica muito complicado. Como é que tá aí? As crianças já foi deitar? A patroa ali, né? A grande responsável pela live de hoje é a minha esposa, segurando o rapaz lá, né? Então deixa eu te falar. Nós estamos no mesmo barco. A Carol tá ali tentando segurar o Enzo, doido para entrar aqui no quarto. E nós aqui fazendo uma reunião pública para falar de quê? Política. Ah, você gosta disso, Rafael? Cara, é justamente o tema da live, hein, Vinhar? Como é que nascem os políticos? Vou Ó, minha deixar para dar essa patroa, resposta no final. a patroa entrou aí, ó. Entrou? É Renata? É, a Renata tá aí, ó. Tá doida pra Deixa ouvir o se eu joinha sou? então, Renata. Tá doida pra ouvir se eu sou ou não sou o candidato? Você vai revelar só hoje. Só hoje. Nem ela não sabe. Não sabe se você é pré-candidato ou não. Não, não sabe. Show de bola. Então fica aí, ô Renata. Você vai descobrir. Mumu Doçura! Bem-vindo, tá frio em Brasília? Tá com a O povo de turma Unai boa, tá hein? congelando aqui. O povo, esses dias Vinhar, foi 30, esses dias foi 32 graus, o povo tava batendo queixo? o povo de Unai tá acostumado com frio, não, né? Tá não, tá não. Deixa eu te falar, deixa eu apresentar você aqui, né? Sim, Para aqueles que me seguem aí. O Vinharlen é um amigo que eu conheci há 4 anos, na ocasião das eleições de Unai, né? Ele também concorreu para vereador aqui na nossa cidade. Eu tenho alguma mágoa com o Vini Arley, porque ele obteve 473 votos, eu tive 471, e nós dois conhecemos quem desempatou esse negócio, que se eu tivesse o voto dela, ficaria nós dois com 472. isso é Mas é uma bom. brincadeira, eu já te parabenizo, né, que eu sei as condições que você também concorreu e um ótimo e expressivo resultado. Ah, isso é bom até para o pessoal saber que um voto faz diferença. Muita É, diferença, há umas 2 ou 3 eleições passadas, teve um candidato que perdeu por 2, ele teve 1.000 e pouco, o sim, concorrente mil e é que tem dois gente, votos a mais. é que tem gente que fala assim, ah, vou vender, é só o meu voto que eu vou vender, ou só o meu que eu Né? vou penhorar ali, mas só o seu voto pode fazer muita diferença. É muito, mas muita diferença. O Deixa eu deixar caboclo registrado aqui fica. que a live vai ficar gravada, né? Depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo também aqui no YouTube. E, enfim, aqui hoje vocês vão ouvir 2 histórias, né? Uma troca de experiências sobre o ano de 2016, sobre também esse presente, 2020. 2 jovens imberbes, né? Da política de Unai, tentando entrar num espaço que é dominado, né?
pelos velhos políticos. Eu vou pôr velho não no sentido de idade, mas daqueles que Pejorativo, né? fazem política há muito tempo, né? Então, assim, meu nome é Rafael de Paula, eu sou unaiense, nascido e criado aqui. Eu tenho 31 anos, né? Nesse período, por 9 anos, eu fiquei ausente de Unai, mas foi para estudar. Morei em Goiânia, foi quando eu me graduei em Relações Internacionais. Tenho uma pós-graduação também em Gestão Pública, além do curso de Política do Renova BR, que depois a gente pode falar mais um pouco. Assim, resumidamente, são 11 anos da minha trajetória tentando direcionar para o setor público. Hoje eu falo com vocês aqui na condição de pré-candidato, né? Não de candidato, a gente ainda vai passar pela convenção do partido, ainda não temos ideia se a eleição será ou não adiada, existe uma conversa que ela possa passar aí para novembro ou para dezembro, mas eu estou aqui para a gente narrar um pouco das histórias. Tem muito bastidor que a população não fica sabendo. E eu acho importante a gente contar isso, uma perspectiva de quem, né, já participou de uma candidatura, de quem é um político. Eu acho importante a gente passar isso para as pessoas. Um abraço aí, Guilherme. Eu vi aí que outras pessoas entraram, o Bruno, o nosso presidente Cleuton está aí assistindo também. Então sejam bem-vindos aí. Vou pedir, Viniardo, para você se apresentar também, contar um pouquinho da sua trajetória aí para o pessoal que não te conhece ainda. Assim, valeu, Rafael. Realmente, nós nos conhecemos em 2014, através dos Santinhos. E nossa relação ficou um pouquinho maior, mais forte depois da própria eleição, né? E para quem está aqui, estou vendo que tem muitos amigos seus, tem alguns amigos meus aqui. Eu sou Veniarley Brandão, tenho aí meus 28 anos, sou contador, sou nascido e criado em Unai. E aqui, como se diz, eu criei a esperança e a vontade e a necessidade de fazer algo pela nossa cidade. E assim eu coloquei o meu nome à disposição em 2016. Em 2016 eu vim aí como pré-candidato pelo PR, né? Eu acho que depois você deve comentar até qual partido você estava, para título de experiência. E a gente participou de campanhas, né, opostas, né, Rafael? E de Foi. lá para cá né, consequentemente, eu tive 473 votos, tive um gasto aí de R$ 3.822 na minha campanha. Então, eu acho que acredito que se eu pegar esse valor e dividir pelos votos, é um dos custos mais baixos de voto. Só que é o Nós quê? dois, né? Nós dois. Nós dois, a gente já tinha Dedicação. comentado. Dedicação, né? Foi um tipo de Uhum. campanha um pouco diferenciado. Só que poucos jovens. Quando eu falo jovem, não é a idade, é a juventude da vontade, da ação, da inovação, da renovação política, que a gente vê Uhum. pouco participantes, né? Então, Uhum. assim, coloquei a cara no poste, fui para a rua, é, mesmo hoje para pôr o pão na mesa da minha casa, eu tenho que trabalhar, Rafael, de 7h30 até Uhum. 6, ou às vezes até estendo mais o horário. Então, assim, na época da política, a gente apareceu naquele momento, né? Então, assim, a Uhum. gente teve que abrir mão, às vezes, de um trabalho para poder estar na Verdade. rua em prol de um sonho e também o entendimento de uma necessidade da cidade, né? Que era de uma renovação. Mas esse sou Uhum. eu. Eu sou esse rapaz aí, sou profissional da contabilidade, né? Sou esperançoso pela minha cidade e sou acelerado em questões políticas. Uhum. Não, eu acho que nós dois estamos nesse mesmo barco, né? Você narrando aí um pouco da sua história, você acabou contando um pouco da minha também, né? As circunstâncias lá em 2016 era a mesma, eu tinha um trabalho, na verdade eu tinha acabado de voltar para o Unai, tinha menos de um ano, tinha acabado de me casar, eu casei em março de 2016, a campanha já foi logo em setembro, né? Agosto, setembro daquele mesmo ano. Então, assim, estava um turbilhão a minha vida. Sim. Preciso trabalhar também, precisava naquela época. Hoje ainda estou trabalhando, inclusive, eu não tinha comentado, eu trabalho num grupo de concessionárias New Holland Case, aqui no município de Unai, na verdade, no estado de Minas e Goiás. São 9 lojas. Hoje eu trabalho muito com a parte de auditoria, um pouco de gestão, de estoque, obsoleto, essas coisas. Mas deixa eu te falar, é uma pergunta, na verdade, diante de tudo isso que você me contou. O que que te trouxe para a política? Quando é que você entendeu assim, não, eu quero entrar para a política, eu acho que meu lugar é lá, eu
eu preciso entrar. Quando é que foi? Teve um insight? Isso é nato? É desde pequeno? Rafael, o meu exemplo veio da minha casa, né? Em 2008, eu perdi o meu pai. Meu pai teve Uhum. um acidente vascular cerebral, o AVC. E meu pai era coordenador de um coral infantil, numa comunidade católica, né? O Sagrado Coração de Jesus, aqui no bairro Primavera. E meu Certo. pai, cara, meu pai era assalariado, e aí vocês podem pegar salário mínimo e pode pegar aí o histórico do salário daquele de 2008 para trás. Hoje não é muita Aham. coisa, mas antes era menos ainda. E meu pai, por ser encostado, por ter chagas, o que alimentava a Certo. vida dele, e ele tinha lá os seus 33 anos, tá? R$ 415 em 2008. Isso, isso. O que alimentava meu pai, porque um homem de 33 anos ficar parado em casa Aham. Jovem, hein? é meio. Eu não me vejo assim hoje. E meu pai, naquele momento, ele Aham. dedicava aos serviços da igreja. Meu pai era ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, coordenador da igreja. Era, com todo respeito, e quem o conhece sabe o que eu estou falando, era o cara da igreja. A humildade Aham. dele era imensa. Então ele dedicava o tempo dele, sem nenhuma remuneração, a estar por conta de crianças. E fazia um coral, tem o maior registro do trabalho que ele fez. E aí eu via que meu pai não tinha dinheiro, mas tinha uma liderança enorme. E através da comunidade, a liderança dele e de outras pessoas, que ninguém é líder sozinho, ele conseguia Aham. movimentar a igreja para fazer uma barraquinha que no bairro não tinha. Em 2000, você vê a cidade hoje, 2020. Imagina 2008 para trás, né? Em plena É. ascensão, primavera ainda. O bairro Primavera é enorme. Então, sim, eu via que não precisava de dinheiro, precisava de boas ideias. E meu pai conseguia colocar a ideia na cabeça das pessoas e movimentar um grande projeto. Que se fosse num encontro de criança, que fosse num encontro de casal, que fosse num culto das crianças, que fosse numa missa. Bacana. E eu cresci pensando assim: meu pai deveria ser um político para fazer o bem. Só que a vida cessou, a oportunidade dele em 2008, aos 36 anos, meu pai partiu, e eu pensei assim, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa. O que meu pai me ensinou de liderança, porque política hoje, Rafael, eu vejo que é liderança. É o cara, não é ir para o poste e brigar, mas é articular grandes mudanças. E eu via isso com Aham. meu pai. E aí eu pensei assim, eu quero isso para mim. E comecei a amadurecer essa ideia, muitos anos. E aí, Aham. aprendendo, vendo política como criança, né? Eu fui me amadurecendo e entendendo que um dia eu poderia tentar ajudar a minha cidade a ser melhor, com a minha força de vontade. Assim, é a ideia inicial de qualquer jovem, e assim eu fiz. Só que não tive só ideia, eu tomei iniciativa. Aí eu fui atrás de Você partido tinha era político, 16 anos quando ele faleceu? eu tinha 15, 15, final da adolescência. final da adolescência, Entendi. entendeu? Nossa, eu imagino que foi uma perda assim, para alguém que você descreve assim com tanta propriedade e paixão, eu acredito realmente que era a sua inspiração, Ah, né? tanto é que minha eleição, eu até fui criticado por algumas pessoas, mas fazem parte. Eu usei Aham. muito o nome dele, porque a minha referência era ser filho do Venâncio, sabe? Então, assim, algumas Venâncio. pessoas até acharam que eu usei, é, Aham. como se diz, as pessoas acham que até me apoiei no nome do meu pai para a campanha. Mas quem dera se todo mundo tivesse um pai ou uma pessoa para se apoiar igual eu tive. Então eu não me ligo com isso. Mas me conta um pouquinho de Aham. você. Você também foi para fora. O que você viu lá fora? O que você criou dentro de você para você tentar ser público? Pôr seu nome, pôr Entendi. seu nome à disposição. Vamos lá. Na minha família, a minha grande inspiração para vir para a política, eu não tenho ninguém dentro da família, igual você está me dizendo, que quem inspirou você a vir para fazer as coisas e liderar foi o seu pai. Assim,
no sentido político, tá? E eu carrego um pouco disso que você também comentou sobre o seu pai. Eu tenho convicção que os meus 471 votos, muita gente não votou em mim, votaram pelo meu pai. Graças a Deus, meu pai assim, é uma pessoa que goza de muito respeito também dentro da igreja, né? Também dentro da igreja, mas a igreja presbiteriana de Unai. Quando eu era pequeno, ainda não tinha igreja que hoje eu congrego, que fica ali no Bela Vista, perto do estádio, só tinha igreja central, que é bem de frente ao Regente Hotel ali, aquela igreja lá. A gente congregava lá. E meu pai já era presbítero, que é uma das lideranças da igreja, tesoureiro muito tempo, e hoje continua. Então, assim, eu tenho a convicção, e eu falo isso com orgulho, eu acho que é algo que a gente pode expressar com orgulho, que muito da confiança que o pessoal tem na gente é por acreditar que o fruto não cai muito longe da árvore. Essa regra tem exceção. Essa regra tem exceção. Mas eu falo isso com o maior prazer do mundo. Mas como é que eu cheguei na política? Para responder, né, a pergunta que eu te fiz, você me respondeu muito bem. Bem, com 17 anos, eu saí de Unai. Fui para Goiânia. Eu acho que se é verdade, eu estou contando a história da maioria dos jovens de Unai. Chega na idade, na juventude, quando quer estudar, quer sonho, uma carreira, sai de Unai. Eu fui para Goiânia, ainda fazer o 3º ano. E olha que incrível. Apesar de ter conseguido uma bolsa pelo ProUni para voltar para a Unai, para estudar, uma bolsa integral para fazer sistema de informação, eu abri mão. Falei, não, eu não quero voltar, eu acho que não é isso que eu quero para minha vida. E ao contrário disso, eu decidi dar um outro passo muito gigante, muito maluco. Eu não venho de uma família de posses, então contar isso, graças a Deus nunca faltou nada, nada para mim, para minha irmã, para minha mãe, para meu pai, graças a Deus nada. Não vivemos de uma forma chique e abastada, mas faltar também não faltou. Mas ir para o exterior era um sonho que eu cultivava de criança. Sim. E ali com 18 anos, eu resolvi abrir mão dessa bolsa da universidade para voltar para a Unai, para correr atrás desse sonho. E aí eu comecei a estudar italiano, consegui ir para a Itália, trabalhar por uma ONG, o nome dessa ONG, depois se vocês quiserem procurar, se alguém tiver curiosidade, para mim somou bastante, chama L'Arche International Community. Lá eles acolhem pessoas excepcionais, tem síndrome de Down, autismo, para viver em comunidade. A minha função ali como voluntário era ser um monitor. O que a gente fazia? Tocava violão com eles, cultivava o jardim com eles, cozinhava com eles. Para mim, assim, foram 6 meses de uma experiência ímpar. E foi só aí, com 20 anos de idade, nessa experiência internacional que eu tive, que eu falei, opa, aquilo que eu pensei a vida inteira que eu iria fazer, que era trabalhar com tecnologia, estava mudando ali. Eu falei, não, eu acho que eu quero fazer algo pelo meu país. E como é que eu tive essa visão? Quando a gente sai do que é nosso para conhecer o que é de alguém, para conhecer, por exemplo, ao que eu vivi, eu saí do Delvito na 8ª série para ir para o estadual, achando que lá era o colégio, a escola, era mais badalada. Eu fiquei, sei lá, 3 meses e quis voltar para o Delvito. Na minha concepção, o Delvito era uma escola periférica, de bairro, atrasada, enfim. Mas quando eu fui para lá, eu vi que o estadual não era tudo aquilo e que o Delvito era show de bola. Isso é para ilustrar o que aconteceu comigo em relação ao Brasil. A gente sai do Brasil totalmente desanimado. Nosso país não presta, a corrupção isso, a corrupção aquilo. E aí eu fui lá para o exterior para olhar para o Brasil e falar, nossa, aquele país ele é abençoado. Nossa cultura é legal em alguns pontos. Tem muitos pontos que são condenáveis também. Mas assim, foi vivendo essa dicotomia, essa diferença, viver na Europa, viver no Brasil e ver que o Brasil, se a gente acelerar um tiquinho, a gente chega a ser uma Europa, e aí quando eu falo chega a ser uma Europa, eu falo um estado de bem-estar social, como é que fala? Uma divisão de renda melhor, onde as pessoas têm mais acesso à saúde, educação, segurança. E eu tenho um momento chave na minha cabeça quando eu tive essa mudança. 2009, eu estou te contando 2009, eu tinha 20 anos. Eu num ponto de ônibus, lá perto de onde eu morava, indo para o centro, passear, fazer alguma coisa. E no ponto de ônibus tinha lá o horário que o ônibus ia chegar, quantos minutos faltava para ele chegar, para onde ele estava indo, um negócio muito simples. Eu falei, caraca,
por que o Brasil ainda não tem? Eu estou falando 2009, ainda não tem isso. Isso era desenvolvimento lá em 2009. Acho que isso hoje não é nenhuma realidade nossa tão assim, em ponto de ônibus eu nunca vi, né? Talvez tenha em São Paulo, Rio, se alguém conhecer pode me falar, mas isso era algo natural lá. Você viu o desenvolvimento natural lá. E aí eu falei, eu acho que eu não gosto de TI, não. Eu acho que eu quero trabalhar para que o meu país avance nessa direção, né? Mais saúde, mais emprego, mais educação, mais segurança, mais tecnologia. E aí eu tomei a decisão, eu vou ser diplomata. Nessa viagem, falei, eu quero ser diplomata. Quem tá cortando minha cabeça? Isso. Fala aí. Agora ficou bom? Quem eu tomei essa decisão, mas quem conhece um pouco da carreira diplomática sabe que o negócio é complicado demais, viu, Vinhalen? O cara tem que falar inglês fluentemente, tem que falar francês, espanhol, tudo com muita fluência, além de ser cabeção, um cara Dedicação, né? craque em história, muita dedicação. E aí eu acho que vai ficar muito longo se eu contar, mas resumidamente, eu tentei, eu fiz relações internacionais com esse objetivo, e depois, por várias circunstâncias da vida e tal, inclusive o meu casamento, ter conhecido a Carol, algumas coisas mudou. Eu falei, não, eu acho que é hora de eu mudar esse foco. Eu não quero fazer política externa, mas eu acho que na política interna eu consigo trabalhar, eu consigo me envolver. E aí foi quando eu falei, olha, eu acho que eu posso ser um vereador, eu posso ser um prefeito, um deputado, e desde então eu tenho trabalhado para isso, né? Me engajado mais politicamente, participado mais da vida pública. Acho que 2013 foi um momento decisivo para o Brasil, foi quando todos de alguma forma começaram a entrar e se preocupar mais com política também. Eu acho que você também viveu esse momento, quando eu estou falando das manifestações de Sim. 2013, o impeachment de Dilma. Então, assim, eu sou fruto desse movimento também. Mas foi aí que eu comecei a interessar por política, foi nessa saída do Brasil e voltei com a decisão de fazer algo por aqui. Desde então, estou engajado nesse projeto. Ah, bacana, velho. Eu acho que a cidade ganha, sabe? Nós, Aham, eu falo por mim, e eu não ganhei a eleição. Você também não, certo. mas assim, a cidade ganhou duas oportunidades de nos cozinhar, né? De deixar a gente no forno, um exemplo, para que quem sabe lá na Aham, frente falar assim, opa, tá pronto, já tá no ponto, né? Mas me conta aqui uma coisa aham. aqui para a gente manter aí. Até agradecer as pessoas que estão aí com a gente, muitos colegas aí entrando, né? Às vezes eu não vou falar o nome aqui para não. Darlene, presbítero Clebeilson, bem-vindos aí. Além lá de Brasília, uma contadora fantástica de lá, dando esse ibope para a gente aí. Obrigado, hein, Darlene? Mas me conta aqui, me conta um pouquinho qual era o partido que você estava em 2016. Vamos para as picuinhas e para os bastidores. Me conta um pouquinho qual partido você estava, que situação você Aham, entrou e como é que foi, né? aham. Uma vez que de antemão você estava, eram três candidatos a prefeito em Unai, né? Era. Aham, Onde tínhamos Branquinho, Tiago e Delvito, né? Eu isso. estive com o Thiago, né? Mantive essa posição, e você teve com o Delvito. Mas me conta um pouquinho aí de como foi a sua campanha desse lado, nesse ponto de vista. Entendi. Vamos lá. O partido que eu me candidatei, lá em 2016, era o PSC, Partido Social Cristão. E aí eu acho que eu aproveito o gancho para te contar um pouco das minha ingenuidade política. Sim, Como é que foi? Eu te disse que eu tinha acabado de voltar para o Unai. De fato, eu não conhecia a política de Unai, quem eram os políticos, o que defendia, ainda estava me reintegrando a essa sociedade, né? Mas eu tinha algumas convicções naquela época que hoje eu já não tenho mais. Primeira convicção, que eu não tenho mais. Eu acho que vários partidos me cabem. Nem todos. Eu acredito que eu não iria jamais para um partido de extrema esquerda. Aí eu estou falando PSOL, PCdoB, o próprio PT, que a gente lutou bastante contra, quando ele se provou literalmente um braço da corrupção no Brasil. Mas outros partidos me cabiam. Mas por que eu fui no PSC naquela época? Naquela época, eu entendia que era me corromper. Ir para um partido que não fosse o mais parecido com as minhas convicções. sim.
que eu fiz? Eu li vários estatutos dos partidos que teriam candidatos em Unai. E eu falei, olha, o que mais parece comigo aqui é o PSC, Partido Social Cristão. Fechei o olho, Vinhale, e fui para lá. Fechei o olho e fui para lá. Apesar que outros partidos poderiam me caber, que não tem essa ideologia totalmente à esquerda, entende? É uma coisa que eu amadureci. Hoje eu tenho esse entendimento. Eu estarei em um partido, Rafael, né, que melhor se adeque com o meu objetivo, que é me eleger. então, Pode falar? em 2016 foi mais uma iniciativa sua do que uma pescaria, um exemplo? A pescaria, quando eu falo, 100% iniciativa quando um minha. líder busca, né? Foi mais alta Hoje, iniciativa. hoje a gente está vivendo muito isso, né? Os partidos estão aí se organizando, as lideranças políticas desse partido saem buscando pessoas que tenham o perfil para caminhar junto com eles, seja quando eu falo perfil, que seja a mesma linha de pensamento, ou seja apenas para entender o interesse daquele próprio partido, no sentido que precisa daqueles votos. Não vamos ser ingênuos. É uma ingenuidade que naquela época eu tinha, hoje eu não tenho mais. Mas naquela época foi 100% minha. Eu descobri quem era o presidente do PSC, eu liguei e falei, tem espaço para mim? Ele falou, tem, você garante minha vaga? Garanto. Então, me dá a ficha. Foi literalmente dessa forma. Não tive padrinho político. E aí o fato da gente não ter padrinho político, Vinhara, é bom e ruim. É bom e ruim. O que Por quê? acontece? Por exemplo, uma das minhas ingenuidades. Eu saí para buscar votos de pessoas que não me conheciam, Vinhara. Depois que a gente passa por uma campanha, a gente vê que quem vota na gente é quem te conhece, ou porque alguém te conhece pediu um voto para você. Isso é fato. E aí, outra ingenuidade. A campanha não acontece em 45 dias. Não acontece. Né? Não. Existe um trabalho de pré-campanha. Né? Se mostrar para as pessoas é um trabalho de pré-campanha. Mostrar o que você acredita, suas convicções, sua visão política é um trabalho de pré-campanha. Então, assim, naquela época, além de procurar as pessoas erradas, eu saí no tempo errado. Muitas pessoas que eu fui conversar, falei, olha, eu tenho desejo de ser político, de ser candidato a vereador, por isso, por aquilo. Falou, uai, Rafael, você vai me falar agora? Falei, uai, mas não é agora, não? Aí as pessoas, com toda calma, sabedoria, não é agora, não. Eu estou há um ano conversando com fulano de tal. Então você está muito atrasado. E assim, gente próxima. E as pessoas são fiéis nesse sentido. Quando elas falam assim, olha, eu vou te ajudar, eu acho que é uma opção, 80% permanece fiel. Então, assim, é por isso que eu digo, talvez não ter um padrinho político, nesse sentido, foi ruim, porque a pessoa não me deu essa instrução, eu tive que descobrir errando. Mas, por um lado, é bom. Tem muito É bom, padrinho político que vai querer é te bom. ensinar a maldade da política, É a coisa bom, errada. Hã? Rafael. Ser solto é bom demais, Não, é o que eu ia falar. né? Tem esses pontos positivos também. O ponto negativo são esses que eu citei, que ele poderia talvez tentar te influenciar de alguma forma, te prejudicar, não te prejudicar, mas te ensinar a coisa errada, que no final não tem nada a ver com você aquilo ali, entendeu? Então, assim, e minha campanha, cara, foi show de bola. Apesar desses erros, eu acho que 471 votos traduz bem, assim, a vontade das pessoas naquela época, que era já de mudança. Isso refletiu em você, isso refletiu em mim. Então, assim, até uma deixa para te dizer. Eu acho que a gente tem atingido um nível de maturidade muito maior do eleitorado. O eleitorado tem ficado cada vez mais, muito mais exigente. Não é qualquer um que vai chegar lá, vota em mim, que a pessoa vai votar. As pessoas hoje estão muito mais exigentes. E até por isso que eu acho que é uma preocupação sua, minha, a gente se preparar cada vez mais. Porque, convenhamos, ser um vereador, eu defendo muito isso, talvez seja uma opinião até impopular. Vereador, Vinhale, ele tem muito serviço, desde que seja uma pessoa com disposição a trabalhar. E outra coisa, se não tiver preso a ninguém, você tem muito mais autonomia. O vereador ele tem imunidade parlamentar para isso, para fiscalizar. E os caras não fazem, simplesmente porque já entram de alguma forma comprometida. Né? Você comentou aí que sua campanha foi uma das campanhas mais baratas. Graças a Deus, eu também posso falar isso daí. Foi 3 mil e poucos reais, juntando aquela parte de contabilidade, advogado, que o candidato a prefeito coloca na sua prestação de conta. Eu acho que a sua também é do mesmo jeito. Sim. Mas no meu bolso mesmo, eu gastei menos de 2 mil reais.
Você divide isso aí pela quantidade de voto que a gente teve, E você vai quando é ver que foi assim, realmente muito expressivo. e quando é assim, você ainda ganhou um patrocínio da empresa, não foi? Você pegou a férias. Você pegou suas Não, na férias. verdade não foi nem patrocínio. Foi, não, eu não tinha férias na época. Não, Olha para você ver, eu tive que abrir mão o de patrocínio um que eu mês e digo meio de salário para fazer a campanha. ou adianta uma férias, ou empresa privada, né? Não tem, ela tem a faculdade de te liberar sem a remuneração, né? Mas quando a gente Aham. tem as férias para pegar, a gente pega as férias para trabalhar, né? E nesse ponto eu já estou preparado para esse ano, caso eu venha a ser candidato. Né? Eu falo aqui como pré-candidato hoje ainda. Aí, você ouviu muitas pessoas perguntando para você assim, quanto você ganha para sair candidato? Pinhale, inúmeras. Realmente as pessoas ainda pensam que a gente pega em dinheiro. Mas deixa eu falar um negócio aqui para você que está nos ouvindo. Tem candidatos, realmente, o fundo eleitoral serve para financiar campanhas de forma lícita, mas existe muito dinheiro de caixa 2 em campanha de eleição. Muito. Quando eu falo que existe muito, pra você ter ideia, que eu ouvi nos bastidores da política de Unai, gente que concorreu com você e comigo, que gastou 80 mil reais. Eu não Mas lembro o valor teve, exato que podia gastar, mas mas acho que teve, 80 já extrapolava. mas teve menos voto que nós dois. Teve menos voto que nós dois. Para mostrar, assim, graças a Deus, que foram muito receptivos ao nosso perfil, né? Tomara que isso continue para essa eleição também. Eu acho que continuará. Eu acho que, assim, nós elegemos Jair Bolsonaro aí, mostrou uma vontade de mudança, de trocar os grupos políticos. Nós elegemos Zema, trocou o espectro político de Minas Gerais também. Não estou aqui fazendo juízo de valor se foi melhor ou maior, mas melhor ou pior. Mas estou falando assim, existe uma predisposição das pessoas a trocar. E isso é bom. Isso é muito bom. Isso é democracia, né? Isso é, de alguma forma, revelar descontentamento com que a forma que está aí não funciona mais. Alguém comentou aí a questão dos favores quando a pessoa está com mandato e tal, ou até sem mandato. Isso aí acaba com a nossa política. Isso Rafael, dá uma acaba pausa com... aí. Pessoal, Fala aí. qualquer coisa aí, vocês falam sobre o áudio, tá? Parece que o áudio do Rafael chegou meio cortando, mas eu consegui entender o recado. Aí vocês que estão nos vendo aí, dá um feedback para nós, tá? Vira e mexe daí, porque a gente precisa estar corrigindo que esse papo aqui não é todo dia que tem e tá gostoso. Ô, Rafael, mas também para adiantar a nossa conversa, é, chegou para você, durante a sua campanha, pedido de eleitores, aqueles pedidos, aqueles pedidos É, pelados, sem graça, sem jeito. Conta para mim se você teve essa possibilidade de eleitores. E se alguma liderança chegou a querer investir, a palavra é essa, investir em você. Eu acho que você começou a introduzir entendi. o assunto, mas eu queria respostas mais limpas. Você teve a oportunidade de comprar votos, teve financiador e o eleitor. Como que o eleitor comportou com você de primeira? Só Entendi. introduzindo, quando a gente é novato na política, tem gente que é eleitor velho. Você Aham. me ouve bem? Ouço muito bem. Tem eleitor que é eleitor velho que faz aquelas propostas indecentes para os novatos. Você teve isso? Entendi. Tá, vamos lá. Não tive. Mas eu te explico por que eu acho que eu não tive, né? Quando a gente, igual, a formato que eu cheguei, eu liguei para o presidente e falei, olha, meu nome é fulano de tal, quero ser candidato, meu perfil é esse, aí a gente vai e participa da primeira reunião. A primeira reunião deixa muitas impressões, né? E essa primeira conversa também deixa muitas impressões. E eu fui muito claro desde o início, como seria a minha forma de fazer política, o que eu queria. A gente chega como aquele jovem sonhador, e eu sei que na cabeça deles fica, esse aí não tem futuro. Se não gastar dinheiro na campanha, se não fizer um favorzinho, não vai para frente. Sonhador não vai para frente. Assim, de fato, não fomos eleitos, mas eu acho que a gente deixou a nossa marca. Tanto que todos eles nos procuraram agora na formação dos partidos e tal. Acho que não vai ter tempo a gente falar disso aqui, mas agora fomos todos procurados por essa razão. Sem orçamento, juventude. Então, e foi votado na última testada em urna, todos votaram. Então, assim, desde o início eu deixei claro.
que eu não iria me envolver com coisa errada. Meu objetivo era me eleger. Não me eleger, eu queria voltar a trabalhar tranquilamente, seguir minha vida. E graças a Deus assim aconteceu. No sentido, terminou as eleições, eu não devia nada para ninguém. Eu tive uma pessoa que me doou assim dinheiro na campanha, um primo da minha esposa, e com o qual eu agradeço, né, imensamente. Para que eu usei o dinheiro que ele me doou? Foram menos de R$ 1.000, alguma coisa assim. Desses 1.700, algo em torno aí de 700, 800 foi o que ele me doou. Eu não lembro, depois tem como olhar na prestação de contas. Eu fiz vídeos para publicar no WhatsApp, inclusive comentando desses assuntos aqui, troca de favor, alguma coisa assim que a gente tinha que lutar contra. Deixa eu abrir um parênteses respondendo isso aqui. Sobre essa questão de compra de votos, graças a Deus tem uma galera se articulando, e aí se inclui, né, alguma galera que a gente está convivendo dentro do partido, eu, você, Bruno, Raul, algumas outras pessoas, que vai fazer um movimento Unite de conscientização e para coibir também essas pessoas que compram voto. Porque, Vinharley, eu vou te falar a verdade, depois que passou as eleições, eu fiquei escandalizado com a quantidade de pessoas que eu conheço, de alguma forma direta ou indireta, que pegaram em dinheiro. Então, assim, eu e você fomos muito prejudicados. É algo que a gente tem que lutar desde agora, né? Não só ao nosso favor, mas a pessoa que compra um voto não tem mais dívida nenhuma com a sociedade. Nenhuma, né? Então, assim, a campanha foi barata, por esse sentido. Eu recebi uma doação específica, que está lá na minha prestação de contas, mas propostas indecentes de políticos eu não recebi. Recebi de eleitores, eleitores que eu não conhecia. Ah, me dá uma cerca, eu quero uma... Se você se comprometer que você vai me arrumar uma vaga na APAI, eu vou votar em você, e eu e minha família é grande, eles vêm com essa conversa. Cara, e é muito difícil explicar para as pessoas, falar, olha, eu estaria cometendo crime se assim o fizesse. E você também estaria sendo criminoso junto comigo. É muito difícil explicar isso para as pessoas. Na cabeça das pessoas, a hora que você fala que não pode se comprometer nesse nível, eles falam assim, então como é que você quer que eu te ajude? Eu falo, não, eu quero que você me ajude justamente para a gente poder arrumar mais vaga na APAI, mas não para você especificamente. Se está faltando vagas na APAI, a APAI tem que crescer. Eu sei que é uma instituição filantrópica, mas eu sei também que entram recursos do município, às vezes do estado, enfim, para ajudar essas instituições. E nisso a gente vai contribuir para a melhoria como um todo. O que é só te atrapalhando, né? Mas Pode complementando, falar. você deu um exemplo da APAI, é uma coisa que é de direito de quem precisa. Se não tem a vaga, aí que ele tem que votar num cara que proporciona o direito a chegar a ele. Agora ele quer comprar o direito, aí é paia, cara. Para não Você falar um entende que palavrão, a porque pessoa, palavrão dá fora. você entende que a partir do momento que a pessoa faz esse compromisso, ou seja, por R$ 50, uma cerca para cercar galinha, ou uma vaga de APAI, pagou aquilo ali, ela não deve mais à sociedade? Então É eu um acho assim, serviço. a gente tem É um que unir serviço. mesmo e lutar contra esses caras. E eu acho que existe um constrangimento muito grande, Vinhara, da comunidade política, daqueles que não têm tais práticas, de às vezes citar o nome desses caras. E eu acho que numa reunião, numa conversa política, que a gente vai ter daqui para frente, a gente tem que constranger mesmo essas pessoas. Essas pessoas têm que ser execradas da vida pública. São as ervas daninhas que parasitam o setor público. E por isso a gente não desenvolve. Você entende o que eu quero dizer? Claro. Mas agora deixa eu te fazer a pergunta. Tirando um Ah, pouco aí, já contei que a gente, algumas experiências minhas, tem alguma experiência assim que te marcou durante a sua campanha, seja engraçada ou ruim? não, tem sim. Eu tenho uma triste, né? Que foi num grupo de WhatsApp, né? Eu acho, Aham. não sei se aconteceu com você, mas num grupo de WhatsApp municipal, alguém, é até uma vizinha do bairro, ela é irmã de um grande amigo meu, nós estudamos juntos, jogamos bola. Ela foi Aham. e começou a falar mal de mim lá no grupo, No justamente por seu eu. grupo? Não, no grupo era municipal, né? Tá falando Entendi. porque na época da política a gente tenta olhar tudo, né? Ver o que tá Lógico. falando, pra gente nortear a campanha, né? E essa Aham. vizinha do bairro, não sei por que ela nunca conversou comigo. E já achou que só por eu ter, sei lá, saído do bairro, porque eu moro hoje no Santa Luzia,
mas a minha Aham, raiz é o Primavera. Que aí eu já era aham. um playboyzinho que queria ser candidato e tava usando o nome do pai para poder ganhar voto, que nunca quis o bem da... Cara, a pessoa não me conhece. Ela não me. Eu mudei depois da eleição, porque antes eram os outros, depois a minha família. E olha o tanto que eu amadureci depois da campanha, eu acho que depois você pode comentar também. Antes Aham. eu era um jovem com ideal. Agora eu sou um jovem, pai de família, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um emprego e tenho uma Aham. responsabilidade enorme na empresa onde eu trabalho. Então, assim, a gente Você é não é. empresário, senhor. Não precisa ficar com humildade aí, não. Agora você é empresário. Estamos nessa. Então, assim, essa Aham. foi, assim, aí minha família viu, né? Minha sogra e minha esposa viu. Aí, sim, ela sofreu o primeiro baque de uma intriga política, né? E a Certo, gente não sabe qual foi a motivação disso. Mas beleza. Foi a primeira. Foi uma tristeza porque doeu nelas. E eu fico feliz de certo. ter doído porque eu sinto que foi uma prova de amor. Porque, assim, se dói é porque ama a gente, né? Outra foi uma situação de um cara que me pediu um dinheiro para ir votar lá. Mora aqui, ia votar lá em Rural Minas. Queria uma gasolina, Ai, cara. ai. Eu falava, moço, por que que você não transferiu para cá? Por que que você não transferiu? Existe essa dificuldade. Talvez é tema para uma outra, né? As pessoas que moram numa Aham. localidade votam lá longe. E depois vai Uhum. atrás do cara para pedir combustível, né? Esse daí eu acredito que realmente eu perdi o voto dele, né? Uhum. E E perde mesmo. Quando você não atende, quase ninguém te é, segue. É pra, natural. pra que ele vai andar mais de 60 quilômetros para votar em mim Mas se nem deixa é eu te dele, falar, né? olha que interessante. Geralmente são as pessoas que não te conhecem, que não tem nenhum tipo de vínculo com você, que faz isso contigo. É, Entende? sim, As pessoas que te conhecem, já conhecem a sua índole, cara, elas não falam, elas não passam por esse constrangimento, porque sabem a resposta que vai ter, né? sim. Lógico, com bastante educação, mas não, não. Eu Mas vou deixa eu te citar, falar, pode concluir o que você ia falar, eu ia introduzir uma outra pergunta. e uma das situações que eu gostaria de aproveitar até o Ibope e passar isso para frente é que muitas pessoas viram, não sei se virou para você, mas viraram para mim, sabe? Eu tive a experiência. Ah, por isso que você apareceu. Naquele momento era a minha primeira vez. Só que aí Aham, os eleitores deixam os candidatos constrangidos. Os candidatos que precisam ser constrangidos não são. Agora, aqueles que têm o seu trabalho, que vivem, igual eu já falei, meu sustento é no trabalho. A campanha política, ela é para fazer campanha política. Então, quando é que você vai aparecer pedindo voto? É na época da campanha. Antes você vai introduzindo o assunto, fazendo, nem sabe se o partido vai te dar a vaga. Você vai estar na verdade. pré-campanha. Aí quando você aparece pedindo voto, fala assim, se apareceu, né? a- Tava sumida, a pessoa não entende que e outra, vereador não é para ficar na porta dele todo dia, não. É para poder fazer as coisas acontecerem, né? Eu acredito que um Aham, funcionário bom, você não tem que ficar pedindo ele para fazer as coisas toda hora. Ele tem que se identificar o que tem que ser feito. E quando eu me coloquei para ser um candidato a vereador, eu me coloquei para ser um aham, funcionário público. Então, eu não vou ficar uhum. esperando pedir. Quem quer ser vereador já tem que saber o que, que a cidade precisa, né? Mas, assim, constrangimentos, situações engraçadas, eu acho que dá um outro dia, dá uma outra situação. Uhum. Tem uns outros bastidores e a gente tem mais outras Deixa eu, coisinhas para ir falando. deixa eu te falar, vou tentar responder uma pergunta que chegou no Instagram, eu postei lá no Stories convidando o pessoal, Sim, chegou mais cedo, resgatando a pergunta do Elias, um amigo meu aí, porque eu empresto bastante, viu, Elias? Se você estiver aí, eu vi que você entrou mais cedo. A pergunta ele falou assim: o que esperar do meu vereador? Né? Se referindo genericamente, o que sim, esperar do meu vereador? E aí eu vou tentar responder e você complementa aí, depois eu vou te fazer uma pergunta para a gente caminhar para o fim aqui. Eu acho que o que você aí que está assistindo essa live ou vai assistir a gravação depois, tem que esperar do seu vereador. Primeiro, que ele dê visibilidade ao que ele está fazendo. Segundo, se aquilo que ele está fazendo é serviço de vereador.
Você tem que estar atento nisso daí, porque às vezes o cara não está fazendo o serviço de vereador, então você está pagando ele para ele fazer algo que não compete a ele, né? Vamos lá, eu bato muito na tecla, Vinyarra. O vereador, ele é eleito primeiramente para fiscalizar. E em segundo, para propor e revogar leis. E eu gosto de enfatizar também revogar, porque tem muita lei aí que não vale de nada, só está inchando aí a nossa Constituição, enfim, o nosso ordenamento jurídico. Então tem que revogar e propor e atualizar. Uma deixa nisso tudo, nosso plano diretor está aí. Acho que há 20 anos precisando ser revisto. Não tem ninguém pensando naí para o futuro, né? Então tá aí, alguma coisa para ser feita. Mas, assim, ô Elias, eu acho que esperar do seu vereador é isso, que ele fiscalize, que ele dê transparência ao trabalho dele e que ele te mostre que o trabalho que ele está fazendo é o serviço de vereador. Porque vem cá, Elias, com certeza, vereador, se ele trabalhar, se ele fiscalizar, mas ele vai achar muita coisa. Inclusive, ele vai ser um parceiro do prefeito. Quem disse que você só trabalha na oposição? Você pode ser um grande parceiro do prefeito. O prefeito não dá conta de tudo que acontece na cidade, em cada repartição pública. Entende o que eu quero dizer? Também é ser uma parceria, né? Mas o que você diria para o Elias aí? O que esperar do vereador? Não, é uma independência, mas aquela independência de progresso. Eu acho que não tem muito fugir das suas palavras e não tem onde eu buscar para ficar bonito aqui. Mas, assim, a fiscalização de um vereador, Rafael, particularmente, até acho que é errado, né? Porque hoje você compõe vereador com prefeito, né? Então a eleição, ela praticamente fica junta. É igual de uma cooperativa, de uma associação, que seus diretores elegem o seu conselho fiscal. Eu acho que deveriam ser separados. Mas o sistema funciona assim. Não precisa as pessoas entenderem errado, mas o sistema funciona assim. Então aí eu penso que o cara, se entrar um vereador lá e fiscalizar, de fazer o trabalho dele, só isso, fazer o trabalho dele, ele já é um maior apoiador do prefeito. E apoiar não é bater nas costas, não, é dizer, tá errado. Vamos resolver? Verdade. E aí existe remédio para resolver. É orçamento, é articulação política, é leis, é projetos, né? É isso daí. O cara tem que trabalhar. O cara não pode entrar lá para ganhar salário, Todos ganham, né? Todos ganham. Quando o vereador faz seu trabalho, o prefeito ele tem um parceiro que vai incentivá-lo nas coisas boas, vai freá-lo no que ele achar inconveniente, e é isso aí que equilibra e faz as coisas a cidade desenvolver. Quando você tem uma oposição, né, que é mesquinha, que trava o desenvolvimento da cidade só por causa de interesses políticos, ou quando você tem uma situação que aprova tudo de ruim que o prefeito está propondo, porque está na base do prefeito de ter alguma dívida com ele, você está contribuindo não para o desenvolvimento, mas para o contrário disso, para a evolução, está andando para trás. Mas deixa eu te falar, na sua visão, o que a gente pode esperar de Unai, né, num futuro próximo, médio prazo, ser uma grande cidade para se viver? Uma cidade boa para se viver, na sua visão? Unai já é uma boa cidade para se viver. Isso daí a gente já pode pôr um ponto final e abrir um novo parágrafo. Ela é boa para se viver, mas até quando, né? Eu acho que a busca do melhor para se viver, ela tem que ser constante. E aqui na nossa cidade está acontecendo uma situação que queria pontuar. Nossa cidade está deixando... Tá, às vezes, só muito no arroz com feijão, sabe? Nossa cidade está... Independente de quem é o administrador, hoje eu não estou falando de administração, mas a cabeça do novo. Vou pensar a cabeça da nova administração independente, né? Nossa cidade precisa de ter emprego. Ela precisa ser uma cidade que, com salário mínimo, você não passa dificuldade na cidade, depender da base familiar. Mas é uma cidade que a roça, quando eu falo a roça, não falando mal, mas eu falo a fazenda, mas eu gosto de dizer a roça que traz... Não pejorativamente, né? Você fala a zona rural. A roça, né, a zona rural e a cidade, elas se competem no seu progresso. Elas se equilibram financeiramente, na minha opinião. A fazenda ela gera o movimento da cidade, e a cidade dá, às vezes, a qualidade do pessoal na fazenda.
Então, assim, a nossa Uhum. cidade ela é muito forte. A agricultura, a pecuária, ela é forte. Mas eu não sei o porquê, qual é o discurso, qual é a articulação política que insiste em não trazer algo grande para cá. Uma política de benefícios, uma política de trazer indústrias, de trazerem grandes empresas. Tem empresas dentro da cidade que começou pequenininha e viraram grandes indústrias, e é a própria da própria cidade não teve uma política de incentivo. Então, assim, Uhum. Rafael, aconteceu com você, aconteceu com o Bruno, aconteceu com outras pessoas, e se eu tivesse tido a oportunidade, talvez tinha acontecido comigo de mais jovens sair de Unai. E quantas pessoas saem da nossa cidade para produzir, para viver fora, sendo que aqui pode ter a mesma qualidade. Então, assim, Aham. aí falta que os políticos trabalhem para que aqui mesmo seja uma cidade boa. Se um político Uhum. trabalhasse muito bem, ele não gastaria muito dinheiro se reelegendo, porque a própria pessoa gostaria de manter o plano de desenvolvimento do candidato, né? Aí eu Uhum. queria só comentar assim: nossa cidade está sem ocupação para jovens. Nossa cidade está muito desocupada para jovens. Ele centralizou Uhum. apenas as ações em um centro, né? Eu acho que no AI, não estou falando na pandemia, mas diminuiu. Não tem. Antes existia o gol de. Olha, quando a cidade era não era tão desenvolvida, existia um gol de letra, um craque, tinha um craque, um jogo de futebol nos campinhos. A cidade cresceu, desenvolveu, não tem mais. Nós não temos uma Uhum. política de cultural, até o Bruno abordou isso hoje. Nós não temos uma política esportiva. Não temos, Uhum. assim, efetivamente não temos. Né? Nós não temos na cultura não temos um anfiteatro, não tem uma evolução dos teatros. Os jovens, sei lá. E isso prepara as pessoas para a ocupação, tira da violência, tira da rua e prepara para o mercado de trabalho. Assim eu consigo melhorar. A pessoa ocupada, ela tem mais saúde, ela não gera insegurança e ela pode gerar riqueza, produzir alguma coisa, Uhum. inventar e assim vai, né? Assim, só tentar passar um pouco do que eu sinto, mas Seja breve que o YouTube vai cortar a gente aí, vai atingir 1 hora de transmissão e a gente vai concluir. então tá. Pode, eu concluo por aqui. Qualquer coisa nós abre outra. Então vamos lá, é o seguinte, o Paulo deixou uma pergunta muito bacana aí, ó. Como vocês farão a nova política dentro desse sistema viciado e ineficiente atual, né? Nesse contexto que a gente vem falando. Ô Paulo, isso é tema de uma live, cara. Então já fica aí. Nós vamos bater esse papo aí depois para te responder essa pergunta, porque de fato é muito pertinente. Você se filtrar num sistema totalmente viciado é muito complicado, né? E aí, ô Vini Arlen, a gente vai ter que ter uma outra oportunidade, porque senão o Instagram realmente vai cortar a gente. Eu quero aqui antecipar meus agradecimentos, né? A gente teve aí sempre mais de 20 pessoas acompanhando o tempo inteiro. Tem gente aí acompanhando desde o início, assim, eu acho que veio também me prestigiar, te prestigiar, e isso para mim é um motivo de gratidão, né, de honra e um incentivo, né, que esses 11 anos aí que eu tenho me preparado, você tem, né, é um incentivo para a gente entrar lá e honrar esses que estão aqui com a gente, que eu sei que não querem, né, uma vaga de apai, não querem uma cerca para cercar galinha, querem de fato que a gente seja legisladores, fiscalizadores, falo isso na condição de pré-candidato, para ficar claro, né? É, mas é isso daí, eu fico muito grato para vocês que nos acompanharam até aqui. Essa live vai ficar gravada, depois, se alguém precisar, vai ficar no IGTV, eu vou postar no YouTube, eu mando para vocês, se alguém quiser. E eu quero pedir já alguma coisa. Mandem o feedback de vocês, vai lá no Instagram, faz um comentário, seja uma crítica construtiva, né? Para a gente melhorar cada vez mais, seja o som, seja a iluminação, enfim. E Vini Arlen, nós vamos bater mais papo. Faz sua Eu conclusão aí, deixa seu abraço. acho que nós não falamos nem metade do que a gente tinha planejado, né? É verdade. Nossa, nós ainda não falou ainda nem dos candidatos a prefeito, nem dos vereadores. E aí vai ficar uma curiosidade, não curiosidade, né? Mas também as coisas estão se formando por agora. E você deixou É verdade. bem falado que nós nunca tivemos menos de 20 pessoas na live para um Ah, assunto chamado-se política.
E ninguém gosta de participar de um assunto desse, ainda mais municipal, ainda mais a Ah, nossa cidade tem uma cultura de ser perseguidor em alguns pontos políticos, né? E até me amedronta profissionalmente em aham, alguns, não sei você, porque às vezes a gente se aham, cala com medo da perseguição. Mas a participação das pessoas aqui foram maior do que isso, né? Elas curtiram, conversaram, estão falando, trocando ideia, e aham, estão comungando com a gente, que é apenas um desejo que eu e você tem, que é de mudar a nossa cidade, né? E que assim seja. Vamos começar a eleição, não mudou. Estamos em período de pandemia, mas o calendário eleitoral não mudou, então a gente não pode se omitir de falar desse assunto. Enquanto as coisas aham, estão acontecendo, tem gente cuidando da saúde, tem gente cuidando das estratégias de combate, alguém tem que cuidar da política. Nós não podemos dormir. Então, assim, a gente está aham. falando agora. É hora de programar o Naí para os próximos 20 anos, né? Então, seja com pessoas novas, com projetos novos, seja com ideias, Rafael. E é isso. Vamos fazer mais lives com as pessoas, com novos candidatos e vamos divulgar aí o que o Naí tem de melhor para essa próxima administração. Deixa eu deixar registrado aqui. Gente, minha barriga estava gelada. Não é fácil ligar um telefone aqui e conversar com pessoas inteligentes. Não é fácil, é um desafio. Mas eu queria deixar registrado aqui para eu ver isso no futuro e dar umas boas risadas, tá? Se você quiser, em 30 segundos para concluir, um abraço, pessoal. Muito obrigado, Viniarle. Obrigado por ter aceitado esse convite aí, por bater esse papo, né? Esses jovens imberbes aí, eu sei que está criando. Vou ter cuidado aqui com o adjetivo, mas criando um burburinho aí no cenário político de Naí, e isso é bom, isso é bom, isso mostra respeito por nós também. Então, 30 segundos para o Instagram não cortar a gente. Tô tranquilo, tô muito satisfeito. Obrigado a todos que participou. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.